As provas do Exame Nacional do Ensino Médio aconteceram este fim de semana. Mais de 5.848.000 alunos fizeram o exame, que este ano teve uma abstenção de 30%. A maioria de quem prestou as provas achou que estava um pouquinho mais difícil. E foi com humor, através das redes sociais, que os estudantes falaram das dificuldades das provas. O Twitter foi o principal canal utilizado por eles. A hashtag Aprendi no Enem ficou entre os assuntos mais comentados. Para professores, o exame segue o padrão dos últimos anos com foco no conteúdo. Não diria mais difícil, ela continuou sendo uma prova que cobra muito conteúdo. Então foi uma prova muito bem pensada, ela foi bem elaborada, só que permeando a língua portuguesa durante todas as questões, tanto no primeiro quanto no segundo dia. Foi muito baseado na interpretação textual e em todas as questões nós percebíamos uma referência de atualidades, alguma referência de alguma atitude do dia a dia do nosso aluno para então cobrar o conteúdo. Nós percebemos na prova de matemática uma exigência de conteúdo dos 3 anos do ensino médio. Percebemos em biologia a evolução celular, o que foi muito interessante, cai e tem conteúdo também muito pesado. E a diferença foram as questões que foram mais curtas, menos textos, mas não menos cobrança para o candidato. Não chega a ser o Enem de 3 anos atrás, longuíssimo, mas com relação ao ano passado estava um pouquinho maior. De qualquer jeito, é uma prova exigente. Exigente com relação ao tempo, exigente com relação à habilidade leitora e de interpretação. Então, o candidato que se preparou especificamente para o Enem não deve ter achado tão mais difícil. Agora, candidatos que atiram para todos os lados, se preparam para várias provas e ainda subestimam o Enem, sabe lá por quê, aí tendem a considerar a prova mais difícil. O Célio comentou também sobre alguns pontos específicos da prova. O que destaca na prova de matemática é a contextualização. De todas as provas, é que os conteúdos estavam mais próximos à realidade dos alunos. Então, o esforço da banca em cobrar a matemática associada à realidade do aluno se destaca na prova de matemática. No caso da prova de ciências da natureza, isso já não aconteceu. A gente tinha muita química e muita física sem uma contextualização mais sólida, mais significativo. História é uma prova sem novidades e muito previsível até. Agora, filosofia e sociologia com conteúdos específicos. A redação deste ano teve como tema Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, o que confundiu alguns alunos. A redação causou um pouco de tumulto na internet porque as pessoas pensaram na intolerância religiosa. E aí é o ponto que o candidato não podia se enganar. Novamente nós temos no Enem um verbo de comando. O que se precisava nesse tema era o combate à intolerância. Então, afirma-se que já existe no país. Agora, quais são as propostas de intervenção para combater essa ideia? Se lembrarmos, na mídia há pouco tempo, aconteceu o caso de uma menina no Rio de Janeiro, que foi apedrejada por professar a fé. Então, o que deve se pensar no momento da produção do texto é: não falarei sobre o meu credo, e sim sobre a perspectiva da intolerância em um país que é laico. Saraí acredita que o Enem ainda não chegou em um modelo ideal, principalmente por conta do debate em torno da reforma do currículo do ensino médio, mas ele apresenta provas mais elaboradas. Eu acredito que a prova estava mais bem formulada, uma prova boa de fazer, uma prova que estava bem montada, bem organizada. Isso deixa o candidato mais seguro, principalmente aquele candidato que já veio bem estudado, que já teve o percurso de estudo e foi seguro para realizar a prova.